dia, obrigado a todos pela presença de vocês no nosso webinar. Nós vamos falar hoje sobre a instrução CVM 527. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Rodrigo Alves, eu sou presidente do MZ Group para a América Latina. E junto comigo eu tenho o Ricardo Bettoni, que é nosso sócio. Ele vai falar um pouco sobre como calcular o EBITDA utilizando a instrução 527. E depois do Ricardo, o Daniel Armesto, que é sócio-diretor da KPMG, vai dar uma visão da auditoria sobre o assunto e também as orientações dele sobre a instrução e como ter as melhores práticas sobre isso. Depois das apresentações, nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. E eu peço para vocês que quem quiser também acessar esse material na nossa página do Facebook, no MZ Group Brasil, ele já está disponível e vocês podem acessá-lo com mais tranquilidade. Ricardo, por favor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nosso webinar. Como o Rodrigo comentou, a ideia aqui é fazer uma discussão sobre a instrução CVM 527, publicada no final do ano passado. E, bom, vamos começar pelo slide 2, que a gente mostra um resumo do que a instrução é. É uma instrução bem simples e direta. Acredito que todos aqui tenham lido a instrução antes do começo do webinar. São 10 artigos e eu gostaria de destacar 3 pontos que a gente considera importantes nessa instrução. Primeiro é o cálculo em si. Não é mistério para ninguém, as companhias... O cálculo é bem simples, o cálculo clássico do EBITDA, que é a reconciliação, a soma do lucro com os impostos sobre os tributos, depreciação, amortização e resultado financeiro. Em segundo lugar, é que os números que compõem o cálculo, eles devem fazer parte das demonstrações financeiras que são revisadas pelos auditores. E terceiro ponto, e que talvez gere um pouco mais de dor de cabeça para as áreas de RI e de controladoria, é o fato da não exclusão dos itens não ajustados, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então agora a gente pode passar para o slide número 3, que mostra um pouco o que a gente tem visto nas divulgações das companhias, nos press releases divulgados ao mercado. Primeiro são as linhas que as companhias incluem no EBITDA, criando assim um EBITDA ajustado. E outra coisa, talvez até um pouco mais delicado, é o fato de algumas vezes no próprio release o número está diferente daquele das demonstrações financeiras. Então o que a CVM fez? Ela quis padronizar esse cálculo para evitar que as companhias, entre aspas, inventem seus EBITDAs, o que tornou às vezes setores idênticos, a comparação quase impossível você fazer. Você tem que fazer um cálculo novo para comparar empresas de setores iguais. Passando agora para o slide 4, nós temos 2 tabelas, são números hipotéticos de cálculos do EBITDA. Um com uma linha de um número não recorrente, e que chega-se no EBITDA ajustado, e o outro, o EBITDA calculado da maneira clássica, como a CVM determinou agora nessa instrução. Voltando ao assunto, que é importante, a CVM não proibiu o uso do não ajustado, desde que a companhia fundamente o porquê que ela está usando dessa maneira. Então vai ser uma decisão da companhia. Se ela achar que a maneira dela ser avaliada justamente é o EBITDA ajustado, ela pode usá-lo, desde que ela fundamente para tal. E outro ponto importante é que ela vai ter de refletir, se houver alguma mudança, para os números passados. Por quê? Para permitir uma comparabilidade entre os números atuais e os passados. E agora, passando para o slide 5, um pouco a visão nós, MZ, como consultoria em comunicação financeira, temos para as companhias seguirem a regra. Vai ter que atender o cálculo, vai ter que seguir a instrução do EBITDA, e então é bom alinhamento entre o RI, a controladoria e conselho e principalmente a auditoria para ver como vai ser feito esse reporte. 2, o cálculo é facilmente feito por qualquer analista e investidor, então a empresa não vai ter como fugir muito disso. Basta a pessoa pegar o ADF, o ITR, que ele vai chegar no EBITDA clássico. E 3, como esse cálculo novo, vamos dizer assim, pode trazer mudanças no número da companhia, às vezes uma redução de EBITDA, a gente recomenda uma transparência, é importante a transparência na comunicação, para evitar qualquer ruído para a companhia em relação ao mercado. Bom, agora o Daniel, da KPMG, vai falar um pouco a visão da auditoria em relação a essa instrução da CVM. Por favor, Daniel. Bom dia a todos. Com a instrução 527 da CVM, o auditor
foi trazido para dentro do contexto da revisão do cálculo do EBITDA pela CVM. A ideia da CVM foi, em bases gerais, de que o auditor cheque o número do EBITDA e que faça a comparação e se certifique que os números apresentados no cálculo do EBITDA puro ou do EBITDA ajustado são derivados das demonstrações financeiras. No caso do EBITDA ajustado, muitas vezes o número não vai estar na face da demonstração financeira, mas o auditor vai ter que se certificar que aquele número está vindo da contabilidade da companhia. Então, essa é a principal função do auditor. Em alguns casos, a gente vê que a companhia tem a divulgação de um press release antes da divulgação do relatório da administração. É importante que os números do press release estejam consistentes com o número do relatório da administração, que é divulgado juntamente com as demonstrações financeiras. O auditor ele é responsável por revisar esse número que é divulgado no relatório da administração, não sendo responsável pela revisão dos números no press release. Contudo, se houver alguma diferença entre os números, pode haver algum problema com a comunicação ao mercado e até mesmo com o órgão regulador. No caso da revisão do EBITDA, se o auditor identificar algum número que está sendo imputado no cálculo que não seja diretamente das demonstrações financeiras ou que seja um número não derivado da contabilidade, o auditor vai seguir as normas de auditoria da NBCTA 720 e poderá colocar um parágrafo no seu relatório com referência a esse fato e, em casos mais graves, até retirar o seu relatório nos casos mais graves. Então, passando para o slide 7 agora, as verificações que o auditor vai fazer nas divulgações voluntárias do EBITDA são checagem dos números, a verificação se o EBITDA, os números que constam do EBITDA estão de acordo com a instrução, ou seja, somente os números que compõem o lucro líquido do exercício, o resultado financeiro líquido, os impostos sobre o lucro e a depreciação, amortização e exaustão. Nada mais pode fazer parte do EBITDA. E o EBITDA ajustado, o auditor também vai se certificar que o número apresentado no EBITDA ajustado é derivado da contabilidade e que há uma razão divulgada para que seja feito esse ajuste. É importante também ressaltar que, como parte da revisão, o auditor também vai fazer a revisão sobre a consistência da divulgação do número, quer seja, se houve alguma alteração no EBITDA ajustado, foi imputado um número novo esse ano por algum motivo, esse número vai ter que ser refletido nos anos anteriores e a base contábil para ajuste desse número nos anos anteriores vai ter que estar disponível para que o auditor consiga fazer essa checagem. Então, acho que essa era a mensagem do papel da auditoria na verificação do cálculo, da apresentação voluntária do EBITDA nos relatórios da administração, que a gente gostaria de passar para vocês. Agora eu volto a palavra para o Rodrigo. Pessoal, obrigado pela apresentação, direta ao ponto. Eu acho que a instrução é uma instrução simples, ela te dá muito claramente o que precisa ser feito. Eu acho que é importante também, do ponto de vista de comunicação, reforçar a importância de apresentar uma reconciliação caso a empresa não queira ou precise colocar um EBITDA ajustado, deixar essa reconciliação clara no release, de forma que os investidores possam entender perfeitamente por que esse EBITDA ajustado é necessário e, na visão da empresa, porque ele é importante. Eu pediria que as pessoas que têm dúvidas e quisessem fazer perguntas pela plataforma possam enviar suas perguntas para que os dois possam respondê-las de forma adequada. Enquanto vocês enviam as perguntas, eu já vou abrir aqui duas perguntas que nós já recebemos. Nós temos mais de 150 participantes no evento nesse momento. Obrigado a todos pela participação. Primeira pergunta vem do Ricardo Pérez, da PB Investimentos. Divulgamos o EBITDA em um release antes da divulgação das demonstrações financeiras e relatório de administração. O auditor deve revisar esse documento, uma vez que a NBCTA 720 estabelece que o auditor deve revisar somente informações que são divulgadas em conjunto com as DFs? Poxa, a pergunta é para o auditor, né?
Bom, com relação a essa pergunta, acho que a ideia, a NBCTA 720, ela é muito direta com relação às informações, outras informações são chamadas, que o auditor deve revisar. Essas outras informações, elas estão dentro de um contexto da divulgação da demonstração financeira e do relatório do auditor. Então, é o pacote de informações que é divulgado junto com a demonstração financeira e o relatório do auditor. No caso de um press release, algumas vezes a companhia faz esse press release um pouco antes, né, para já soltar os números principais para o mercado. Então, o auditor não necessariamente tem a obrigação pela NBCTA 720 de revisar esse press release. Contudo, a gente recomenda que o auditor seja envolvido, porque qualquer número que seja divulgado num press release, que posteriormente seja divulgado num relatório de administração com a reconciliação e as razões, se não houver uma consistência entre os números, pode haver algum problema de comunicação com o mercado e algum problema com o órgão regulador. Então, a gente recomenda, mesmo não tendo a obrigação de revisar o número, pela norma, que o auditor seja envolvido o quanto antes possível na revisão disso, para que não tenha esse problema de comunicação com o mercado. Muito bom. Bom, nós temos mais uma pergunta que vem do Paulo Meirelles, da Confidence. Eu já reporto o EBITDA dentro das demonstrações financeiras e com revisão dos auditores por determinação de uma norma contábil. No entanto, meu cálculo não segue a instrução 527. Devo alterar a maneira de calcular mesmo dentro das demonstrações financeiras e as DFs? Bom, acho que a ideia, a CVM foi muito direta, que a divulgação do EBITDA, ela, quando voluntária, ela deve ser feita fora do jogo das demonstrações financeiras. Então, quanto a isso, acho que a gente já explorou bem aqui na apresentação quais são as divulgações. Em alguns outros casos, a gente vê que as companhias divulgam o EBITDA como parte da nota, por exemplo, de segment reporting, de operações por segmento. Muitas vezes esse é um indicador utilizado para avaliar o segmento e esse EBITDA é colocado dentro da própria demonstração financeira e sujeito a revisão ou auditoria pelo auditor. Então, nesses casos, se o EBITDA, a gente entende que se o EBITDA divulgado não estiver de acordo com a instrução também da CVM, que deva seguir por analogia a instrução. Então, se a companhia usa o EBITDA como uma forma interna de avaliar um segmento, ela deveria seguir os cálculos. Se tiver outro ajuste que a companhia faça nesse EBITDA interno de avaliação de resultado dos segmentos, ela deveria chamar isso de EBITDA ajustado para não gerar conflito com a norma. Essa é uma interpretação que a gente teve da norma, ainda não tem nada explícito com relação a isso, porque a instrução da CVM ela regula somente a divulgação voluntária. Contudo, para evitar inconsistências, a gente acredita que a norma deva ser usada por analogia também quando na divulgação nas demonstrações financeiras. Tá. Vamos lá. Eu peço a todos que quem tiver dúvidas nos envie as perguntas. O grande motivo de nós realizarmos o evento foi a grande demanda que nós tivemos à nossa base de clientes sobre o assunto. Eu tenho aqui mais uma que veio do André Menezes, da Rodopa. Na apresentação da teleconferência, o cálculo pode ser feito com itens não recorrentes ou até a apresentação. Este ajuste tem que ser formalmente justificado à CVM. O que você acha, Ricardo? Nós podemos colocar no release também a apresentação teleconferência, esses itens não recorrentes ou não? Podemos pela CVM, desde que esteja explicado, e a recomendação é para manter uma consistência entre os materiais, que na apresentação também se reporte da mesma maneira que você vai reportar nos outros documentos. Então, seguindo, sim, com a reconciliação, seguindo a CVM, se quiser ajustar, não tem problema, desde que bem fundamentado, como a gente já explorou um pouco aqui no debate. Eu acho muito importante
a reconciliação, acho que do ponto de vista da empresa, ela mostra muito credibilidade em explicar exatamente por que ela fez um cálculo diferente da instrução. Acho que o espírito da instrução é essa. Você não acha, Daniel? Eu acho importante que sejam divulgados os ajustes quando é feito um EBITDA ajustado, até para que o mercado tenha mais entendimento da companhia e como a administração da companhia enxerga o próprio negócio. Então, se é feito algum ajuste para avaliação da companhia, acho que é importante que o mercado entenda por que a companhia acha que esse ajuste é importante, até para que o mercado possa tirar suas próprias conclusões. Isso deixa o negócio muito mais transparente e facilita na avaliação dos investidores e do mercado da companhia. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta que vem da Bianca Marques, da TOTUS. É obrigatório, a partir do lucro, como top-down, não podemos fazer o cálculo de baixo para cima? Vou tomar a liberdade de responder. Eu acho que pela instrução da CVM ficou muito claro que deve partir do lucro, né, como base para a reconciliação. Eu acho que a ideia por trás disso é que quando você parte de cima para baixo, do top-down, por exemplo, alguns itens eles acabam não sendo ajustados, como, por exemplo, a participação de não controladores, alguma coisa assim, que a gente vê recorrentemente sendo ajustados dentro do cálculo do EBITDA e que não faz parte do EBITDA. Então, acho que a ideia da CVM de earnings, até mesmo se a gente for fazer uma referência para Regulation G da SEC, é partir do lucro líquido, sim. E acho que por isso que a CVM partiu do lucro líquido, para que fique muito claro, seguindo as letrinhas, quais são os cálculos e exatamente qualquer investidor pode recorrer às demonstrações financeiras e refazer esse cálculo. Muito bem. Caso alguém tenha alguma pergunta, na plataforma está disponível o link para fazer as perguntas. Minha percepção é que essa instrução veio para deixar as coisas bem mais claras para o mercado. Existiam claramente muitas empresas com formas e formatos diferentes de cálculo, e a percepção nossa é que isso realmente trazia um pouco de dificuldade para muitos investidores conseguirem acompanhar. Até setores diferentes tinham razões específicas para isso, né? E a nossa percepção é que essa regulamentação vai ajudar bastante na questão da uniformização do mercado. Nós não temos mais perguntas nesse momento, então eu acho que o pessoal está satisfeito. Vou passar para o Daniel e para o Ricardo para considerações finais. Eu já me despeço por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer a presença de todos, e se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar e-mail. Tem nossos contatos no final da apresentação. E muito obrigado. Bom, agradecer a MZ pelo convite e um bom dia a todos e obrigado.